Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a um Mais Hit. E dessa vez a gente vai discutir uma polêmica que tem estado nos jornais já há algum tempo aí, não é exatamente nova, mas parece que ela chegou a uma decisão mais recentemente aí pelo Supremo Tribunal Federal. Que polêmica é essa? É a discussão em torno da proibição de biografias não autorizadas. Basicamente a ideia é a seguinte: existe no Código Civil Brasileiro, uns artigos lá, uma permissão para que um biografado, caso se sinta sei lá, tendo a sua imagem distorcida numa biografia, que ele não autorize a publicação dessa biografia. E aí isso foi colocado em prática algumas vezes, mas o caso que chamou a atenção das pessoas foi o do Roberto Carlos. O Paulo César de Araújo, um escritor brasileiro, fez uma biografia do Roberto Carlos, chamada até Roberto Carlos em Detalhes, fazendo um trocadilho com a música, né? E aí o Roberto Carlos entrou com uma ação, não autorizando a circulação da biografia, tirou o livro, né, das livrarias, conseguiu proibir o livro. Depois eles tiveram uma discussão que durou alguns anos, chegaram até um acordo, né, a editora com o Roberto Carlos. Mas esse caso ele chamou atenção para essa possibilidade que existe no Código Civil e levou à criação até de um grupo chamado Procure Saber, uma associação liderada pela Paula Lavigne, produtora cultural e empresária, ex-mulher do Caetano Veloso, que conta com o apoio de alguns artistas, o próprio Caetano, o Djavan, o Chico Buarque, o Gilberto Gil, artistas que começaram digamos assim, a apoiar o Roberto Carlos nessa defesa aí do direito à privacidade. E isso gerou uma enorme polêmica, que culminou numa ação, uma ação direta de inconstitucionalidade, o que se chama de ADI ou ADIM, né, um mecanismo que existe no Brasil, movida pela ANEL, que é a Associação Nacional dos Editores de Livros, contra esses artigos 20 e 21 do Código Civil que permitem essa proibição, né? Então, só para vocês visualizarem essa polêmica, eu ia pedir para o Cadu. Cadu, você pode dividir a tela e mostrar aí? Eu trouxe aqui alguns sites para vocês. Esse aqui é uma matéria do Fantástico, que saiu há algum tempo aí, falando sobre essa polêmica. Aqui do G1, né, contando, antecipando aí a decisão que o Supremo Tribunal teria. Então tem uma foto aqui do Paulo César de Araújo, aqui é a capa de um livro que até ele escreveu depois, contando a história sobre a disputa em torno da biografia, né, do Roberto Carlos. Uma matéria aqui do IG, por exemplo, mostrando os personagens aí que estavam participando da discussão, qual era a posição de cada um, Fagner aqui, o que diz o Fagner? Eu não sei o que está aqui, a posição dele, não está claro, a internet está meio difícil aqui hoje, né? E aí a Nana Caymmi acha que não, que você não tem que proibir, que você tem que liberar as biografias. Então os artistas se dividiram, escreveram artigos nos jornais, foi uma polêmica danada. Chegou a haver um grupo de uma editora que fez uma brincadeira, já que o Caetano era contra a liberação, eles criaram uma página do Facebook chamada Biografia do Caetano, né? Uma página de cocriação coletiva, né? E eles brincam na descrição dizendo assim: a mais pirata e coletiva biografia não autorizada de Caetano Veloso. Ajude-nos a mapear a história deste ícone da MPB. Meio que dizendo: você não quer ser biografado? Então tá, então a gente vai contar a sua história, porque em tempos de tecnologia da comunicação, você nem consegue mais proibir que as pessoas tenham acesso à informação sobre a sua vida, né? Bom, mas aí eu queria que vocês, voltando aqui para o quadro, tentassem entender comigo por que isso é tão polêmico. Na verdade, porque existem alguns direitos que estão em jogo aqui, né? De um lado, é o direito que está previsto lá no Código Civil, que é o direito à privacidade, à proteção da vida íntima das pessoas. Vocês já chegaram a dar uma olhada nesse direito? Já viram como é que ele é construído? Acho interessante a gente ver. Então, de novo, dividindo a tela, eu trouxe aqui para vocês o Código Civil. É fácil, acha na internet, né? Essas leis todas, que bom, né? O acesso à legislação brasileira. E aí, olha aqui os artigos 20 e 21. O 20º diz assim: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública. Tá meio difícil aqui da galera ver, não tá, Cadu? Melhor diminuir aqui um pouquinho? Assim a galera tá vendo? Opa, mais ou menos, né? Tudo bem, eu vou ler aqui pra galera, ele se readapta. Então, voltando. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição, ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, ou seja, você pode proibir, ainda pode, né, pedir uma indenização, se lhe atingirem a honra, a boa fama,
ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais, se a pessoa obtiver lucro com essa obra. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Quer dizer, os herdeiros podem ter o direito a fazer essa não autorização, digamos. E artigo 21º. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Então, isso eu queria que vocês percebessem. O Código Civil Brasileiro estabelece, né, esse direito aí, que é o direito à privacidade. Bom, é um direito que parece muito razoável. Pensemos nós, puxa, se alguém resolver falar um pouquinho, expondo a minha vida, escrever uma obra contando coisas sobre a minha vida que representem algum constrangimento, alguma coisa que eu não gostaria que, sei lá, que parentes meus soubessem, né, que os alunos soubessem, talvez isso fosse um pouco, digamos assim, amargo, né, desnecessário. Para que querer saber sobre a vida pessoal? Poxa, não interessa. Então, o direito à privacidade parece ser um direito bastante importante. Mas ele se opõe a um outro direito também muito importante, que está na Constituição. Então, de novo, dividindo a tela aí, Cadu, na Constituição Brasileira, artigo 220, deixa eu procurar aqui nossa 220, cadê o 220? Está aqui. Dentro do capítulo 5º, que é o capítulo da comunicação social, diz o seguinte: a manifestação de pensamento, a criação e a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Então, a Constituição está trazendo para a gente um outro direito aqui, que é o direito, ou, aliás, dois, né? Aí eu mostrei um, mas são dois direitos que são contíguos, que se juntam. Os direitos, a expressão, que é isso aí que está escrito, né, no artigo 220, e o direito à informação, ou seja, que o público saiba o que está acontecendo, tem informação sobre algo que seja relevante. E a gente percebe, então, que a Constituição Federal brasileira, ela tem essa preocupação, ela coloca a proteção a esse direito, né, um direito aí como sendo relevante para a sociedade. Então, eu queria que vocês percebessem que o debate em torno desses dois direitos, ele, de certa maneira, coloca duas dimensões aí importantes. Né? Desse lado, a gente poderia dizer que existe a dimensão do indivíduo, né? A proteção ao indivíduo. Numa sociedade é muito importante que o indivíduo não seja exposto excessivamente. Por outro lado, existe aqui algo ligado à coletividade, ao coletivo. Por que coletividade, gente? Porque, basicamente, a ideia é a seguinte: se uma pessoa é biografável, isso significa que essa pessoa tem uma obra, né, tem uma vida que representem um protagonismo dentro da sociedade. Então, saber sobre a vida dessa pessoa é relevante para interpretar a obra, para entender fatos históricos, né? Então, a gente saber o que o Getúlio Vargas fazia na vida pessoal é importante para entender sua figura pública, ou um artista, né? Ou, de repente, alguém que participou de algum evento importante. Enfim, a memória sobre aquele indivíduo, no fundo, é a memória coletiva. Muito bem. Então, esses são dois direitos que estão em conflito dentro dessa discussão, e a questão é saber qual que vem primeiro. E aí, houve essa ação direta de inconstitucionalidade e o STF decidiu. Vocês sabem qual foi a decisão? Vocês acompanharam pelos jornais? Viram aí? Se não viram, não tem problema, porque eu vou mostrar aqui para vocês. Cadu, de novo, dividindo a tela aí para mim, por favor. Tá aqui, ó, manchete do Estadão, Estado de São Paulo. SF libera biografias não autorizadas. Não só libera, gente, como libera por 9-0. Quer dizer, dos 9, né, ministros do Supremo, todos eles votaram a favor da liberação. Então, dividindo aqui de novo a tela, esse direito à livre expressão, essa premissa da coletividade, da sociedade, da memória, né, da cidadania brasileira, esse direito parece, segundo o SF, que prevalece sobre esse outro. O SF está dizendo, sabe aqueles artigos do Código Civil? Então, eles não podem sobrepor a isso que está na Constituição. É como se eles fossem inconstitucionais. Então, a partir de agora, tudo mudou. As editoras, né, os biógrafos podem voltar a escrever e publicar sem pedir autorização prévia. Então, só para vocês darem uma olhada, de novo aí também nas outras manchetes, para a gente continuar ilustrando, o G1 mostrando aí a repercussão dessa história, tem entrevista com o Paulo César de Araújo. A Carta Capital
batendo, dando uma alfinetada ao Roberto Carlos. Roberto Carlos perde, a STF libera biografias, né? Depois uma matéria da Veja também falando disso. Quero até mostrar para vocês que a repercussão foi em todos os veículos, né, de todas as linhas editoriais. Aqui é a manchete do G1, repercussão dizendo: Roberto Carlos diz estar satisfeito com a decisão do STF sobre biografias. Na verdade, o que acontece é que, até como me lembrou agora recentemente o professor Adamo de redação, por causa desse acordo que a editora do biógrafo do Roberto Carlos fez com os advogados do Roberto Carlos, talvez a biografia dele não possa mesmo ser liberada, mesmo agora, porque é um acordo prévio, anterior a essa decisão aqui do STF. Tá? Bom, diante disso, então a decisão do STF foi essa aqui, só para demarcar, né? Mas algumas pessoas perguntam: Bruno, como é que fica o direito à privacidade quando ocorrem os abusos? O que vai acontecer a partir de agora? Vários ministros do Supremo fizeram questão de dizer, e muitas pessoas já argumentavam a esse respeito, que, olha, os abusos, as distorções, né, a injúria, a calúnia, a difamação, eles continuam podendo ser, de uma certa maneira, sei lá, evitados ou pelo menos reparados. Então existem na nossa legislação mecanismos jurídicos de proteção. Que mecanismos de proteção são esses? Nenhum deles seria de proteção prévia, mas são mecanismos de proteção a posteriori, ou seja, depois do evento. Eu posso, por exemplo, identificando uma mentira numa biografia feita sobre mim, entrar com o processo e pedir para que algo seja reescrito, pedir uma retratação, direito de resposta, uma indenização monetária. Eu posso eu mesmo escrever uma autobiografia, né, incentivar a publicação de outras, afinal cada biografia é uma versão de uma história, para tentar lidar com os abusos, tá certo? Então, a diferença é que eu não faria isso a priori, eu não faria isso antes da publicação, eu faria depois da publicação. E finalmente, galera, queria deixar vocês com algumas reflexões em desdobramentos dessa polêmica, até para pensar em outros temas, né, que tem a ver com isso. Primeiro, será que vocês pararam para pensar nos interesses que estão em jogo, para além da discussão aqui dessas grandes premissas? Basicamente, uma coisa deve chamar a nossa atenção. Quem moveu a ação foi a ANEL, a Associação Nacional dos Editores de Livros. Repara, é um grupo, né, que representa um setor empresarial que lucra, então, com a venda das biografias. Então, a gente está falando de uma decisão que vai beneficiar esse setor, né? Não foram cidadãos que aí levantaram, né, o seu direito à informação, foi um público interessado financeiramente. Não há nenhum problema, mas só estou dizendo para vocês que há esse interesse em jogo. Segunda reflexão, criou-se em torno dessa história uma tal visão que parece que é unânime, parece que todo mundo concordou com essa decisão. Só uns poucos, Roberto Carlos, será que ele é um maluco? Será que ele é né, ou esse artista? Será que são pessoas que estão defendendo censura? Que absurdo! Bom, eu queria propor a vocês, até queria dividir aqui no quadrinho, que existem pessoas que argumentam bem defendendo pontos de vista diferentes. Esse aqui é o Francisco Bosco, filósofo, escritor. Ele escreveu no Globo, agora não mais, mas ele fez 3 artigos, não de agora, são artigos anteriores, sobre isso, intitulados O Público Privado. O Público Privado 1, o Público Privado 2, o Público Privado 3. Em que ele aprofunda bem essa discussão, eu recomendo muito a leitura para quem se interessar por isso. E a gente coloca aqui no link, na descrição do vídeo aqui no YouTube, se você está na página Z, clica no logotipo do YouTube, aí você vai abrir na janela do YouTube e na descrição do vídeo tem o link para esses textos, tá? Essa é a segunda reflexão, o ponto de vista contrário. E, finalmente, também está aqui um link embaixo, um vídeo daqueles vídeos do TED, né, aquele conjunto de vídeos que as pessoas dão palestras, contando coisas, experiências interessantes, de um cara chamado Hassan Elahi, que é um artista americano, e o título é FBI, Here I Am, FBI, Aqui Estou Eu. Ele conta a história de que ele foi parado uma vez voltando de uma viagem pelo FBI, e aí quando ele foi parado, fizeram 1000 perguntas sobre ele, e ele, enfim, começou a achar esquisito ali que estivessem contando sobre a história dele, perguntando, desconfiando dele, ele nunca tinha feito nada. Teve que se submeter a polígrafo, aquele detector de mentiras. E aí ele conta essa experiência absurda que foi a invasão da vida dele para tentar descobrir se ele tinha alguma coisa errada, ele não tinha nada. Ele o aconselharam que quando ele viajasse, que ele avisasse para o FBI,
ele passou a ter um número particular de um dos agentes do FBI, para que ele ligava e ele viajava muito. Então, olha, estou indo para o aeroporto tal, viajar para tal lugar, só para evitar os problemas. E aí um dia ele teve uma ideia, um artista que uma ideia assim, bem radical. Já que o FBI e essas agências têm o poder delas justamente na informação, né, a informação muitas vezes sobre a vida privada das pessoas, então quer saber? Eu vou tirar o poder desses caras. E como é que ele fez isso? Ele fez, está aqui esse outro site, Tracking Science, ele fez um site, também o link está aí embaixo, em que ele mostra tudo o que está acontecendo todos os dias da vida dele. Então, onde ele está, em que cama ele dormiu, o que ele comeu, a refeição dele mais recente. Aí aparece daqui a pouquinho o site, tem a localização toda ali, né? Então, dia 18 de agosto, aí uma história mais antiga, onde é que ele estava, não, onde ele vai. Ele conta tudo sobre a vida dele, dizendo assim, vocês querem saber sobre mim? Então tá, então eu vou contar tudo sobre a minha vida. Experiência artística, brincando com o limite da questão da privacidade. Interessante vocês darem uma consultada. Voltando aqui para mim. Então, galera, essas são reflexões importantes que a gente acha que vocês devem ter. Perceber que essa discussão sobre premissas é uma discussão que aparece em outros cenários, não só na questão das biografias, né? Lembrar que lei não significa verdade, lei é uma posição historicamente construída, a gente pode mudar as leis e as leis vão mudando. Leis podem entrar em contradição, essas duas, o Código Civil e a Constituição, estavam em contradição, digamos assim, e que, como protagonistas aí da sociedade, é bom que vocês saibam o que está acontecendo, se posicionem e até usem isso como referência, de repente, numa redação que não fale especificamente das biografias, mas de algum direito à informação, parecido, algo nesse sentido, tá bom? Então até semana que vem com mais Hit. Tchau, galera!